Gente, estamos aqui de volta. Sejam todos bem-vindos, queridos alunos e alunas. Aqui é o professor Dr. Carlos Romero Rossi e eu estou aqui nessa nossa jornada, nessa formação Terapia Cristã Analítica, onde vamos então trabalhar todas as partes do nosso ser vão ser trabalhadas nesta formação, nesse curso, tá bom? Então, essa aula é a natureza do ser humano na cosmovisão cristã. Cosmovisão cristã compreende o ser humano como uma criação única de Deus, feito à sua imagem e semelhança. Está lá em Gênesis 1, 26, 27. Essa verdade fundamental revela uma dignidade intrínseca e um propósito existencial profundo. Refletir o caráter divino, refletir o caráter de Deus e viver em comunhão com o Criador. Na terapia cristã analítica, essa perspectiva é essencial para a compreensão da natureza humana em sua totalidade. Porque quando a gente se desalinha disso aqui, de quem nós somos verdadeiramente, da nossa identidade, começam as doenças, começam as confusões mentais, começam os traumas. O que são os traumas? O que são? É desconexão. É desconexão de quem nós somos. Porque quando nós sabemos quem nós somos e quando a gente volta a ter essa ligação com o Criador, essa ligação com a fonte, acaba todo o problema. Tudo se desfaz e a gente se refaz diante de Deus. Então, tricotomia, isso foi ensinado, né? Eu me sinto aqui na aula na escola de teologia, né? O corpo, a alma e espírito. A antropologia bíblica reconhece o ser humano como um ser tricotômico, tá? Que é a tricotomia do ser. O que é tricotômico? Corpo, alma e espírito. Está lá em 1 Tessalonicenses 5, 23. O corpo é a dimensão física, sensorial e biológica, relacionada ao funcionamento neurofisiológico, as emoções somatizadas e a experiência concreta do mundo, que é essa matéria que é o nosso físico. Alma é o centro da mente, das emoções e da vontade. É onde se manifestam os pensamentos, sentimentos, traumas e memórias. Uma área de profundo interesse tanto para a psicologia quanto para a espiritualidade. Por quê? Porque é na alma que se sente tudo. Que Freud chamou de psique. Então nós vamos ver na psicanálise, o nome psique vem de alma, porque a tradução de palavra alma é psique. Então a psique humana, você vai ver lá as divisões também, que são tricotômicas, né? Lá um pouquinho da psicanálise que nós vamos ver. Então você vai entender como funciona essa máquina chamada alma. E espírito é a dimensão mais elevada e transcendente do ser, que possibilita a comunhão com Deus e a percepção do eterno. É no espírito que o ser humano encontra a sua identidade mais profunda e o senso de propósito. Quando a pessoa está desconectada do espírito, começa toda a bagaceira a acontecer com a pessoa. Você vai perceber isso nas pessoas, ou em você mesmo ou nas pessoas ao seu redor. Desconectou do espírito, bagunçou tudo. Bagunça tudo, tá? Então, é importante nós entendermos essa diferenciação. Eu sou um espírito que habita num corpo e que tem uma alma. Então, tudo isso estão interligados. Todas essas funções que nos faz ter a consciência que nós temos, que nos faz sentir o que nós sentimos, que nos faz sentir o sabor, você entendeu? É o que essa conjunção, né, de corpo, alma e espírito que nos dá tudo que a gente consegue ser, fazer, ter, tá ligado a isso aqui, que é a nossa cosmovisão, né, cristã. A visão totalizada do ser humano é isso aqui: corpo, alma e espírito. Imagem de Deus e inconsciente. Ser criada a imagem de Deus não implica apenas racionalidade ou moralidade, mas também a capacidade criativa, relacional e espiritual. Essa imagem, embora obscurecida pelo pecado, não foi destruída. Pode ser restaurada por meio de obra redentora de Cristo. É o que foi ensinado na igreja, é o que é ensinado na igreja. A obra redentora de Cristo nos trouxe a nossa comunhão de volta para Deus, né? A terapia cristã analítica propõe uma integração com os conceitos da psicanálise, especialmente no que diz respeito ao inconsciente. Esse espaço psíquico, onde residem os conteúdos reprimidos, traumas, desejos e memórias. Embora o inconsciente, na tradição freudiana, seja visto muitas vezes como um depósito de impulsos, aqui ele é reconhecido também como um lugar simbólico, onde arquétipos, feridas e imagens espirituais dialogam com a alma em uma busca de sentido. Então, um livro que já está indicado para vocês lerem e que vocês precisam ler é o livro Em Busca de Sentido, de Viktor Frankl, porque vocês vão entender muito essa questão do propósito de vida através desse livro, tá bom?
Arquétipos e referências bíblicas. A partir da psicologia profunda, especialmente junguiana, os arquétipos são compreendidos como estruturas universais que moldam a experiência humana. O herói, o pai, o redentor, a sombra. Na cosmovisão cristã, muitos desses arquétipos encontram eco nas escrituras. Cristo como arquétipo do redentor, o Pai Celestial como arquétipo da autoridade e amor, a queda e a sombra como realidade do pecado e da dor. Então, gente, eu peguei alguma coisa da psicologia analítica de Jung, porque é muito importante, muito interessante. Eu não estou aqui usando o mérito de nada, tá? Eu estou fazendo aqui uma visão cristã alinhada, não estou puxando para a religião A, B ou C, então eu quero entender no sentido geral cristão, tá? No sentido geral cristão, eu estou trazendo informações para vocês, tá? Então aquilo que você não está acostumado a ouvir, não resiste não, porque de repente você cria uma resistência, você fecha o teu coração, fecha a tua mente para o aprendizado, quando a gente traz, por exemplo, a Bíblia toda arquetípica, a Bíblia toda simbólica. Por quê? Porque nós humanos precisamos do simbolismo. O simbolismo faz parte, porque antes que houvesse fala, tudo era só arquétipo. Então, antes da fala, veio o arquétipo. Tá? Então, lá na Torre de Babel, quando confundiu as línguas, que começou a ter essa questão de línguas diferentes, era tudo uma linguagem só. E antes de ter essa linguagem, era tudo por comunicação através de arquétipos. Então, descanse o seu coração. Nós não estamos entrando aqui em uma linha de outro tipo de coisa bagunçada, não. Eu estou mostrando para vocês uma realidade bíblica. Eu estou mostrando para vocês uma realidade bíblica do ser humano. O ser humano é todo simbólico. Existem símbolos que nos levantam, existem símbolos que nos derrubam, que nos tiram da presença de Deus. E claro que aqui nós estamos mostrando aqueles que tiram para que a gente possa usar aqueles que nos reconstrói, que nos coloca de novo. Então, a sombra, quando nós falamos de sombra aqui, nós estamos falando o quê? Da escuridão, das trevas, estamos falando do pecado, estamos falando da dor que o ser humano sente quando desconecta da luz. Então, é isso que nós estamos usando aqui com linguagens simbólicas, com linguagens diferenciadas. Então, não estranhe durante esse curso os termos que nós vamos usar aqui, porque são termos para você ter uma compreensão de mente, de psique humana. Você tem que sair desse âmbito só Bíblia, 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 Bíblia. Tem que ampliar a visão. Entendeu? Então nós estamos aqui para ampliar essa visão, para conhecer o que está acontecendo, como as coisas acontecem dentro de nós, que muitas vezes nós nem sabemos, não temos nem compreensão. E a Bíblia está falando disso, mas a gente mesmo assim não tem compreensão, porque falta de conhecimento. Então nós estamos trazendo um conhecimento mais amplo da nossa alma, do nosso corpo, como funciona essa integração de alma e corpo, né? Os nossos vícios, os nossos hábitos errados que nos levam a coisas que nos prejudicam, a coisas que completamente nos tira, nos desconecta da nossa espiritualidade. Então, você vai entender que as doenças que acontecem são tudo desconexão. Desconexão com aquilo que nós somos, que nós falamos lá no primeiro capítulo. Nós somos imagem e semelhança do Criador. Quando a gente se desconecta disso, a gente passa a ser uma coisa... Tem algo faltando. Tira os pneus do seu carro para você ver se ele vai andar. Não vai andar, porque está faltando um pneu. Então é a mesma coisa. Quando a gente desconecta da fonte criadora que é Deus, né? Quando a gente desconecta em algum momento, que a gente olhou para uma circunstância, olhou por uma coisa, olhou para um problema maior e parece que aquele problema se tornou maior que o próprio Deus na nossa vida, né? Então a gente entra nos processos adoecedores dessa desconexão. Então, o que eu achei mais interessante nesse curso, quando eu estava procurando os temas, né, e quando eu estava assim, elaborando esse material, foi justamente isso. E eu cheguei a uma conclusão que o que mais nos adoece, em qualquer instância da nossa vida, o que nos adoece é exatamente a nossa desconexão com Deus. Tudo que nos desconectar de Deus, desconectar em que sentido, né? Porque na verdade Deus está em tudo, então não tem como desconectar. Mas eu estou falando desconectar aqui, da sua percepção. De achar que Deus está longe, de achar que Deus... Essa ilusão, né? Essa ilusão é que nos adoece. De achar que Deus está longe, que Deus não está comigo. É porque eu fiz isso e Deus não está comigo. Aí você vai para um esquema muito ruim, vai para frequências baixíssimas e fica ali naquele sofrimento. Então é disso que nós estamos falando, né?
Então, essa leitura simbólica não substitui literalmente as escrituras, mas complementa como um recurso terapêutico que dialoga com a profundidade da alma humana. E como é que é a questão da integração terapêutica? Na prática clínica, essa compreensão integrada permite que o terapeuta reconheça tanto os aspectos espirituais quanto os conflitos inconscientes que influenciam a vivência da pessoa. O ser humano, visto como uma unidade complexa, é tratado com respeito à sua dimensão espiritual, estrutura emocional e realidade física, promovendo assim uma terapia que cura de dentro para fora, da alma ao corpo, do inconsciente ao propósito. Você vai perceber que a maioria das coisas que nós fazemos, queridos, a maioria das coisas que nós fazemos são inconscientes. Nós fazemos primeiro para depois entender por que fizemos. E isso está lá no nosso inconsciente, foram os traumas que nós passamos, que fomos inseridos num processo humano, são os traumas que passamos. Depois eu vou ter uma aula que eu vou explicar sobre como é que funciona desde da concepção, desde que o segundo coraçãozinho está batendo dentro da mãe, que está batendo só o coraçãozinho, ali já tem emoção, ali já tem sentimento. Tudo que a mãe sentiu na gravidez, a criança vai sentir na gravidez. Se a mãe sorriu, a criança também sentiu aquela alegria. Se a mãe chorou, a criança sentiu aquela tristeza. Se a mãe teve medo, pânico, pavor, a criança também vai sentir aquilo. Ela pode até não ter consciência daquilo, por isso que nós estamos falando de processos inconscientes. Existem coisas inconscientes que lá na gravidez é que foram instaladas, traumas, dores, angústias, doenças psíquicas que foram instaladas lá na gravidez. Aquela mãe que teve uma gravidez complicada, com brigas, com confusões, tudo vai refletir na criança. Então, nós vamos estar falando sobre isso para vocês entenderem e vocês ajudarem as pessoas que muitas vezes na vida adulta estão sofrendo. Estão sofrendo não é um trauma de agora, elas estão sofrendo algo que aconteceu lá dentro da barriga da mãe. Se você for fazer uma pesquisa de campo ali da infância e tudo, você vai ver que não teve nada, aparentemente nada. Mas quando você volta lá para a gravidez e você vai perceber que teve um trauma, que teve alguma situação complicada. Então, gente, esse curso ele vai trazer uma amplitude de visão muito grande para você. Uma amplitude de visão. Serão 18 aulas dentro desse tema, mas vai ter algumas aulas extras do curso de psicanálise. Eu vou introduzir algumas aulas de psicanálise, eu vou introduzir algumas aulas de neurociência aqui. Esse curso vai ter esse curso tá ficando assim algo incrível. Por quê? Porque justamente eu estou trazendo conhecimento, eu estou agregando conhecimentos além do simplesmente essas 18 aulas. Vocês vão ter muito conteúdo, vocês vão começar a entender muitas coisas que vocês não entendiam antes. Então permaneça aqui, porque você vai compreender coisas que você não compreendia, tá bom? Um beijão, um grande abraço e até a próxima aula. Tchau, tchau.